Glória a Deus e a paz esteja com cada um de nós, né? A paz que excede toda e qualquer compreensão, que é a paz que vem do nosso Senhor Jesus, né? Ele prometeu, ele nos deixou a paz, e essa paz é que eu apresento a cada uma de vocês, né? Eu me chamo Rúbia, né? Rúbia Lopes, esse é o meu sobrenome. Sou casada, tenho 3 filhas, né? Uma casada, que você vovó, ainda esse ano, para a honra e glória do Senhor, né? Congrego na Igreja do Amor, do pastor Arthur Pereira e Thalita Pereira, meus pastores sênior, né? Meus pastores de campo, Geraldo e Carol, né? Aqueles que me sustentam, aqueles que me ensinam, um casal, né, que eu conheci, uma igreja que eu congrego há quase 10 anos, e eu conheci eles jovens, é, e sempre aprendi muito com eles e continuo aprendendo, porque não é sobre idade, né? É sobre ser usado pelo Senhor. E glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Sou arquiteta por formação e Deus colocou a psicologia no meu coração depois da pandemia, e eu entendo que é o trabalhar de Deus. Eu entendo que cada coisa tem o seu tempo, né? E o meu tempo, hoje eu só sirvo, meu marido diz que eu só projeto igreja, para a honra e glória do Senhor, porque somos arquitetos da nossa igreja e de algumas outras igrejas, para a honra e glória do Senhor, né? E hoje eu quero compartilhar a palavra com vocês, né? E a palavra que o Senhor me deu, inclusive ontem à noite, eu estava comentando agora com algumas mulheres que aqui já estão, que eu estava preparando uma palavra sobre Pedro, sobre os processos de Pedro, e porque Pedro, eu me vejo muito em Pedro, na impulsividade de Pedro, na, né, nas coisas de Pedro, e estava preparando sobre isso. Quando foi ontem à noite, o Senhor disse, não, é sobre batalhas que tu vai falar, né? É sobre batalhas. E eu creio muito no direcionamento do nosso Deus, porque assim que a gente abriu a live, né, o aplicativo, Lídia começou a falar que somos soldados do Senhor, né, e chamando e acordando, e é sobre isso. Né? É sobre sermos soldados, é sobre Deus falar e confirmar, e estamos aqui para compartilhar. E eu pergunto a vocês, né, qual de nós não viveu uma batalha? Qual de nós não está vivendo uma batalha? Eu costumo dizer que a gente termina uma batalha e já entra noutra, né? A gente está sempre assim, soldado em campo, né? Preparado para. Muitas vezes a gente entra em batalhas que não são nem nossa. É um amigo, é um vizinho, é um parente que nos fala sobre aquela batalha que está vivendo e a gente de prontidão entra naquela batalha. E, e o que eu quero compartilhar com vocês é que está em Deuteronômio 20, né? Que há vários tipos de batalha, há vários tempos de batalhas, né? E somos o povo de Deus, né? O povo escolhido para a batalha, né? Mas o interessante, o bom de sermos esse povo, né? Esse povo de Israel que vive em constante batalha. A gente vê que a Terra Santa lá em Israel está o tempo todo de prontidão. O mundo parece que quer destruir, que está o tempo todo em guerra. Um dia desse, minha filha pequena perguntou, ô mamãe, por que todo mundo quer lutar contra Israel? Eu digo, minha filha, porque todo mundo, né? O mundo vai contra o povo de Deus. Mas a gente precisa estar atento, né? Estar atento, porque, primeiro, nunca estamos sozinhos, né? Deus sempre está conosco, ele prometeu estar com o povo dele, ele está com o povo dele é que muitas vezes não está com ele. Então, a gente sabe que a gente não está sozinho nessas batalhas, a gente sabe que a gente tem um general de guerra que nos dá estratégia. Líbia agora há pouco falou, né, da oração dela pedindo discernimento, sabedoria para o marido resolver um problema. E foi dado, né? E é dado por Deus, né? Eu costumo orar todos os dias, meu marido é meio sanguíneo, meio pesado, e eu costumo pedir.
que Deus, né, quando ele sai, que guarde a entrada e a saída dele, mas que dê discernimento e visão espiritual, para que ele não, né, não crie batalhas onde não tem, mas ao contrário, que crie soluções, soluções vindas do Senhor para aquela situação, porque somos empresários e não é fácil. Não é fácil, não é fácil, porque todo dia são lutas grandiosas, são lutas que muitas vezes eu digo, Senhor, eu não tenho nem a quem pedir, só a ti mesmo, né? É sobre a tua presença nas nossas vidas, é sobre tudo que tu nos desse e concedesse, então é sobre tu nas nossas vidas. E a gente vinha numa peleja essa semana, inclusive, foi pedido aí no grupo para estar orando pela minha família, porque uma peleja se levantou e só pela misericórdia do Senhor. Mas tudo é com Ele, tudo é para honra e glória dele, tudo é sobre Ele, não é sobre a gente. Somos soldados rasos, né, batendo continência para o nosso general de guerra. E, como eu disse, eu quero convidar, né, esses soldados corajosos, né, e focados na promessa, porque todos nós somos soldados, mas quando um soldado vai para a guerra, ele tem um foco, ele tem um inimigo que ele sabe a quem combater. E é isso que eu quero que vocês, muitas vezes a gente está brigando com tudo e com todos, gastando a nossa força, a nossa, né, a nossa força mesmo, o nosso ânimo, a nossa, né, guerreando com coisas que não é para a gente estar guerreando, não compete a nós aquela guerra, compete ao nosso Senhor, é para a gente descansar, é tempo de descanso, porque também tem isso, tem tempo de descanso nas nossas guerras, que precisa a gente recuar para a gente avançar. Isso é uma estratégia de guerra também. E a gente precisa aprender que muitas vezes a gente precisa recuar nas nossas guerras para ir adiante. Mas vamos lá para a palavra, porque é na palavra que a gente usa, que a gente aprende estratégias. Então, eu quero convidar vocês a lerem Deuteronômio, o capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: ele começa já com o título, Acerca da Guerra. É, é o título que está aqui na minha Bíblia. Então, diz assim, no primeiro versículo: Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te faz sair da terra do Egito, está contigo, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração. Não tenhas medo, não temas, nem vos aterrorizes diante dele, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá, torne para casa, para que não morra na peleja e outro a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne para casa, para que não morra na peleja e outro a desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher que ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual o homem medroso de coração, tímido, qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, porque o coração de seus irmãos se não derreterá como o seu. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ele, ofereça-lhe a paz. Se a resposta é de paz e te abrirem as portas,
todo o povo que nela se acha será sujeito a trabalho e forçado a te servir. Porém, se não te fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. E todos os do sexo masculino que houver nela passará a fio de espada. Mas mulheres e crianças e animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti. Desfrutarás o despojo dos teus inimigos, que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a toda a cidade quem tiver muito longe de ti, que não forem das cidades deste povo. Porém, as cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá de herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruirás totalmente os heteus, amoreus, os cananeus, os fariseus, os aveus e os jebuseus, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu alvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois farás da árvore do campo algum homem, para que fosse sitiada por ti, mas as árvores cujos frutos souberes não, não se comam, mas as árvores cujo fruto souberes que não se comam, destruí-las, cortando-as contra a cidade, que guerreia contra ti. Edificarás baluarte e até que seja derribada. É uma palavra longa e extensa. E a minha Bíblia, essa tem a tradução antiga. Então, tem umas palavras bem É difíceis. Deuteronômio o quê? Deuteronômio o quê? 20 de 1 a 20. Deuteronômio, capítulo 20, versículo de 1 a 20. Mas agora vamos destrinchá-los, Amém. como eu gosto, né? Então, o primeiro versículo diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, né, e vires carros e povo maior e mais numerosos do que tu, não o temerás, pois o Senhor teu Deus te faz sair da terra do Egito, que fez tu sair da terra do Egito, estás contigo. Aleluia, glória a Deus. Veja que versículos, irmãs. O primeiro, ele não diz assim, se algum dia, né, tu fores para a guerra. Não, ele já diz assim, quando saíres para a guerra. Porque nós cristãos, né, nós povo de Deus, que já fomos tirados do Egito, né? Já passando pelo aquele processo de deserto, daquele processo de sequidão, né? Um processo de deserto é um processo de viver na sequidão, né? E viver muitas vezes iludido com o Egito, com a escravidão. O que quer dizer, irmã? Quer dizer que é uma luta nossa com nós mesmos. É deixar o Egito, a terra que nos fazia como escravos, né? Escravos do pecado, escravo da imoralidade, escravo da autossuficiência, escravo, né? E entrarmos no deserto, na nossa luta interna, né? Porque eu passei por essa luta, né? Dessa batalha e ainda passo, né? Dessa batalha conosco, né? Então muitas vezes a gente volta para esse deserto, volta para essa batalha interna, mas aí Deus nos tira, né? E a gente já está ciente quem é o nosso Deus, a quem a gente quer servir por toda a eternidade, a quem a gente quer dedicar todos os nossos dias, aquele que morreu por nós. Então a gente sai desse deserto e a gente diz: pronto, acabou, agora eu vou viver na paz. Aí o ler do engano, porque somos soldados do Senhor, estamos sempre preparados, e a nossa vida é um livro aberto, assim quando a gente encontra várias batalhas, vários homens de guerra, várias mulheres que nem de guerra não era, e Deus colocava para guerrear. É sobre isso, é sobre as nossas batalhas diárias, porque a gente não pense que porque somos filhos do rei, somos filhos do Senhor, que a gente não vai ter batalhas. Não, ao contrário, somos chamados para ser capitães,
porque a palavra que eu acabei de ler fala sobre isso. Somos chamados para batalhar. E aí ele diz: quando fores, ele já diz: você vai, né? Você vai, então eu vou te preparar para isso. Quando fores à guerra, então, né? Ah, meu Deus, eu vivo em guerra. Glória a Deus, soldado valoroso, soldado forte, né? Porque se vive em guerra, se é chamado para constante guerra, é porque somos soldados valorosos. E aí ele nos ensina: quando saíres a peleja, quer dizer, quando saíres a guerra contra os teus inimigos e vires muito cavalos, muito carro e muito um povo mais numeroso do que tu, não temerás. E muitas vezes a gente entra e diz: Senhor, eu não aguento, esse inimigo é forte demais, ele, né, a gente ganha uma luta e já vem outra, e ele não cessa. Não temerás, né? Porque o Deus que te fez sair do Egito, ele não deixará tu morrer no deserto, ele não deixará tu morrer na batalha. Né? A batalha não é em vão, a batalha é para nos criar, para nos forjar, é para nos dar direcionamento, né? A batalha é para sermos usados, é para termos testemunho, né? Quando alguém me falar, a gente já ter autoridade, dizer: irmã, essa batalha eu já passei, essa batalha eu conheço, essa batalha Deus me deu tal estratégia e ele me tirou. E sabe o que é mais lindo? É que ele nos dá estratégia. E aqui está a estratégia, porque a gente continua a ler. E ele diz: quando chegares a peleja, quando chegares à guerra, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Então, veja, o sacerdote, um profeta, o nosso pastor, os nossos líderes, a palavra vai nos orientar, vai nos dar estratégia, né, de como lutar, né? E ele sai dizendo aqui, né, vai nos orientando. E o Senhor é quem vai conosco. A peleja não é nossa, apesar de sermos que estamos à frente, mas a peleja não é nossa, a peleja é do nosso Deus. A nossa luta é contra a nossa carne, mas a peleja é para nos desmoralizar. A peleja é o inimigo querendo nos inferiorizar. A peleja é o inimigo querendo nos amedrontar. A peleja é do inimigo querendo que a gente desista, querendo que a gente pare, querendo que a gente não confie no nosso Deus. Vocês já pararam para pensar? A gente se diz mulheres de fé, mulheres que aceitaram o Senhor como nosso Salvador, mas, ao mesmo tempo, quando a gente está na batalha, a gente desconfia desse Deus poderoso. Então, onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança no nosso Deus? Então, é momentânea? É só quando não está bem? Não. Aí é que devemos crer no poder, confiar no poder dele, pedir a ele estratégia. Senhor, me dá estratégia. Essa não deu certo, ou essa deu certo até aqui, até agora. Eu preciso que tu renove as minhas forças, eu preciso que tu me dê novo ânimo, eu preciso que tu me dê novo direcionamento, né, para continuar na peleja, não é desistir. Somos exército, somos soldados valorosos do Senhor. Não vamos desistir facilmente, vamos estar ali prontos, né? Mas pedindo sempre estratégia ao nosso Deus. E ele dá. E ele fala assim: os oficiais falarão ao povo dizendo, né? Quem esses são os nossos oficiais? São os nossos líderes, né? São os nossos líderes de ministério, são os nossos líderes de célula, são os nossos líderes. A nossa liderança está para isso, para nos orientar. Eu estou passando por uma peleja. Nessa semana, uma liderada minha da célula me ligou: posso falar com ligar? Digo: liga agora. E a gente orou junto, e a gente pediu, e a gente clamou, né? E eu sei que é Deus nos direcionando, porque assim mesmo eu preciso. Tem hora que eu ligo para a Líbia: Líbia, vamos, eu estou precisando, né? Eu quero uma nova estratégia. Tem hora que eu peço à minha mãe, tem hora que eu ligo para a minha líder de minha coordenação, né? Meu pastor, meus pastores, porque, para honra e glória do Senhor, o Senhor me deu um exército de pastores, porque quando a gente pensa que serve a eles, é eles que nos servem.
né? Ele nos serve. Cada igreja que eu faço projeto é um pastor que eu ganho, né, para batalhar comigo. A bondade de Deus é assim, porque a gente pensa que está se vindo, mas é Deus nos protegendo, é Deus nos abençoando. Essa é a nossa vida, irmãos, é de batalha em batalha. E aí o general, o oficial aqui, ele dá estratégia. Veja bem, ele diz: aqueles que construíram casa, aqueles que construíram vinhas e ainda não saborearam, né? Aqueles que estão noivos e ainda não casaram, voltem para casa. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo, há tempo do descanso, há tempo de curtir aquilo que ele nos deu, nos proporcionou. Ah, irmã, a senhora não sabe a minha vida, não. A minha vida, eu não tenho tempo, não. Eu não tenho esse prazer. Eu não tenho esse prazer. Descansa no Senhor, irmã. Descansa no Senhor. A paz que excede toda e qualquer compreensão, né? Tem dias que a gente precisa sair, né? Tem dias que a gente precisa se arrumar mais do que o de costume, para ir para lugar nenhum, porque muitas vezes eu saio caminhando pela cidade, conversando com Deus, chorando com Deus, né? Mas eu me arrumava, né? Mas tem dia que é preciso a gente pegar os filhos pequenos, os netos, ir para um parque e ver as crianças brincando. Isso renova a nossa alma, né? Tem dias que a gente precisa de um bolo de chocolate, né? De um pedaço de chocolate. Isso é Deus cuidando da gente e a gente tem que usufruir disso. Muitas vezes a gente é tão tão autossuficiente, que nem isso a gente consegue ver, nem a bondade de Deus num dia bonito, ou a bondade de Deus num dia chuvoso, ou a bondade de Deus, né, nas crianças. Eu moro perto de uma escola e eu costumo fazer refeição escutando as crianças brincando. E eu digo, eu gosto dessa zoada, porque isso não é isso é alegria, criança é alegria. Então, que a gente possa é, descansar no Senhor nesses momentos, curtir aquilo, né? Termos saúde, né? Ver nossos filhos crescer, ver a nossa geração, a nossa descendência crescer. Isso é tudo motivo de gratidão, motivo de agradecimento, motivo de descansar no Senhor, né? Descansar, ter oásis, jardins no deserto. E ele diz, e eu amo a palavra de Deus, eu amo o manual dele, o nosso manual de vida, porque Deus é um Deus de detalhe, ele sai especificando tudo, ele sai ensinando tudo, ele não tem nada. Costumo dizer até assim, não tem nada empresarial, inclusive, problemas na empresa que a Bíblia não resolva, que a Bíblia não nos dê um direcionamento. Não há nada, nenhum problema que a Bíblia não tenha um exemplo para nos ensinar. O que é que a gente precisa ler? O que é que a gente precisa receber, aprender, é, engolir, não engolir, trazer para nossa alma a palavra, tomar posse da palavra que Deus nos deixa aqui todos os dias. E porque se amanhã eu for ler essa palavra, amanhã eu vou ter outros ensinamentos, porque amanhã eu preciso de um novo maná, né? Então vamos continuar aqui a devagar, a percorrer aqui esse texto. Então ele diz inclusive que os homens medrosos de coração e tímidos voltem para casa, né? Se você tem o direito de desistir das pelejas, você tem o direito. O direito é teu, o livre-arbítrio é teu, é meu, é nosso, né? É melhor do que a gente estar com pessimismo, é melhor do que a gente estar trazendo medo para aqueles que estão ali, aqueles soldados valentes, né? Se a gente chega com pessimismo dentro da nossa casa, dentro da situação, né, que estamos passando, a gente é o primeiro a estar lutando contra, então é melhor que a gente desista, pelo menos vai parar. Então, nada de estar murmurando, nada de estar reclamando. Se está com o coração medroso, né, e não encontrou a paz, a força no Senhor Jesus, né, melhor que desista. Oh, Jesus, tenha misericórdia, porque não é desistindo da tua presença, não é desistindo de caminhar contigo que a gente vai a lugar nenhum, ao contrário, a gente só vai ser
confundido, a gente só vai ter falsos alimentos, falsas alegrias. É na tua palavra, é junto contigo que a gente encontra, né, estratégias, encontra força, porque a nossa força não vem da gente, não vem da nossa sabedoria, mas vem de ti, Senhor, que a gente possa lembrar disso. Mas a própria palavra está aqui dizendo, né? Torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Então, vamos deixar de falar a palavra de pessimismo, né? Muitas vezes a gente diz, a gente entra em casa e já dizendo coisas, né, aos nossos filhos, já dizendo coisas que não vai dar certo, que é isso, que é aquilo, que é... Não, o Senhor é conosco e não existe batalha grande, não existe batalha é, mais poderoso que o nosso Deus. Não existe nada mais poderoso que o nosso Deus. Se vimos ao Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? O Jeová Nissim, né? Aleluia, glória a Deus por isso. E aí ele continua aqui. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferece a paz, né? A gente não precisa ser como Pedro, puxar o facão, né? O tempo todo está em guerra. O nordestino parece que está o tempo todo preparado para uma guerra, né? Não, a gente tem um Deus que peleja contra a gente, que peleja com a gente, contra o nosso inimigo, né? Então, a gente deseja a paz, a gente chegar num ambiente, chegar no trabalho, chegar na nossa casa, chegar na faculdade, chegar onde Deus nos colocar e desejar paz e ser a paz daquele lugar e não aquele outro que tumultua, mas aquele outro que vê com pessimismo, aquele outro que se vê como derrotado, não, mas ver a paz, né? Mudar a sintonia daquele ambiente, como diz agora, mudar a vibe daquele ambiente, né? Trazer a paz, a alegria que vem do Senhor. Isso é o que ele diz aqui, né? É, então, oferece-lhe a paz. E se a resposta for de paz, veja o que é importante. E ele te abrir a porta, o povo que nela se achar será sujeito a trabalho forçado e te servirá. Não é porque a gente chega num emprego novo, né, que lá só não tem cristão, e a gente quer ser a boazinha, né, e a gente vai levar a paz, a alegria do Senhor, e a gente vai fazer os costumes dele, não. Não. É lembrar que estamos entregando a paz, mas saber quem é o nosso inimigo. O pecado é o nosso maior inimigo. Então, a gente não tem que se acoloiar com o pecado, não, se unir com o pecado, não. Eles serão nossos servos, eles serão convertidos ao Senhor, mas ele será convertido de acordo com a minha posição e a tua posição. O teu posicionamento e o meu posicionamento é que converte as pessoas. Saber a palavra é importante para a gente. Né? Mas não adianta a gente estar falando a palavra se a gente não vive a palavra. Né? Não adianta a gente dar a paz e ser de guerra o tempo todo no local da que a gente trabalha. A gente tem que levar a paz, ser a paz, mas levar a paz. Né? Dar a paz, mas levar a paz. E aí converter aquele inimigo para os caminhos do Senhor. Fazer a diferença. E ele diz aqui, e ele te servirá. Né? Não, eu não estou falando de escravidão, eu estou falando de servir ao mesmo Deus que a gente. E vamos adiante. Porém, se ele não fizer paz contigo, né, e tiver guerra, então começa a guerra. E a guerra é contra o homem, gente. A guerra é contra a nossa vizinha, a guerra é contra o nosso parente, a guerra. Não, a guerra é contra o pecado. A guerra é contra o pecado. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então a gente vai matar a fio os homens. O que é que matar a fio? Matar os homens. Porque os homens é a força. Né? Os homens aqui na palavra é aquilo que sustenta toda a estrutura, né? Ele diz que poupe as mulheres, as crianças e os bichos, né? Porque eram coisas inofensivas, mas matar os homens. Então, acabar com a base. O que é ali? Qual é o espírito que domina ali, né? O que é que domina? É a contenda, né? É a fofoca, né? É a ambição? É a inveja?
Deus nos dá a visão espiritual, Deus nos dá a estratégia. Então, ver qual é a força masculina, o que é que domina ali, e acabar com aquilo ali para a honra e glória do Senhor. E aí ele vai adiante, né? Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, né? Aquelas coisas que não forem do teu convívio. Porque muitas vezes a gente entra numa peleja, gasta nossa energia para uma coisa que está longe, a gente entra na peleja, né? Mas aquilo não vai, né? Não vai, é, como é que eu posso dizer? Não vai interferir na tua história. Não vai, não é para tu aquela peleja não é tua. E tu sabe, o Espírito Santo já falou, já disse, acalma teu coração, deixa que com eles eu resolvo. Vai cuidar dessa outra coisa, ó. Vai cuidar dos teus filhos. Para de reclamar da vizinha fofoqueira e vai cuidar dos teus filhos, né? Vai orar pelo teu marido, vai fazer as tuas pelejas, né? Porque elas estão perto de ti. Aí ele continua aqui, no versículo 16, diz assim: porém, das cidades e nações que o Senhor teu Deus te deu de herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego, né? Aquelas nossas pelejas, a gente tem que entrar, né? Entrar com tudo. Né? A gente não vai deixar nada. Ah, mas então eu destruir minhas filhas, eu vou destruir meu marido, eu vou destruir. Não, gente, não estou falando de vida, não, estou falando de pessoas, não, estou falando do pecado. A gente não vai deixar, a gente vai estar vigilante. E eu costumo dizer, começa por mim, hein? Começa por mim, vigilante com os meus pecados. E antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente. Resumo, vai destruí-las completamente. Totalmente. Para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações. Se a gente deixar um pecadinho, ele vem consumindo, ele vem tomando espaço, ele vem. Muitas vezes a gente aceita, eu vou aceitar, vou aceitar isso da minha filha. Não, eu vou dizer a ela, é pecado. Isso é pecado. Isso você não deve fazer, é pecado. Não compactuar com nada para trazer a paz. Não, isso é a paz ilusória. Você está com medo da peleja, você está com medo de entrar nessa guerra. Mas a gente tem que dizer, o pecado é pecado, seja qual for, mas eu te amo, eu estou aqui, né? Eu sou tua mãe, eu sou tua filha, eu sou tua irmã, eu sou tua prima, eu sou tua cunhada, eu sou, né? Mas isso é pecado. E Deus abomina o pecado. E não deixar para não ser contaminado. Agora, a parte mais importante que eu achei, porque a gente está numa peleja, como eu disse, uma peleja constante, né? É uma luta por dentro da outra. E aí ele diz assim: quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela, para tomar, não destruirás os seus alvoredos. Veja bem, vou repetir. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela, né? Quantas batalhas a gente está, aquela, há tantos anos, pelejando, lutando, né? E não encontrando vitória, né? E não encontrando não encontrando vitória, né? Já cansado. E aí Deus diz aqui: não destruirás o seu arvoredo. O que é o arvoredo, gente? As árvores frutíferas, vai dar fruto. Vai dar fruto. O teu filho vai dar fruto. O teu marido vai dar fruto, né? A tua família vai dar fruto. A peleja tá grande, tá? A peleja, né, há muito tempo, porque aqui diz o Senhor já nos preparou, está aqui na palavra dele. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela. Então, tem batalhas que são grandiosas, né? Tem batalhas que são longas, e a gente muitas vezes se encontra cansado, pensa em desistir, né? Não encontra mais força, mais ânimo, né? Não tem mais nem estratégia para pelejar. Mas ele diz, né? Não corta a fruta, não corta a árvore que vai dar fruto, não corta, né? Ela vai dar fruto, ela vai dar fruto, né?
E mais tarde tu vai comer desses frutos, tu vai saborear esse fruto. Descansa em mim, confia em mim. Isso é o nosso Deus dizendo nessa manhã, né? Vai dar fruto, vai dar fruto. Ontem a gente ouviu uma palavra sobre mimimi, sobre posicionamento, sobre confiar. Ontem não, terça-feira. Foi ontem, E foi ontem na saúde. pronto, foi ontem na saúde, exatamente quarta-feira. E o Senhor está dizendo nessa manhã, né? Eu contemplo as tuas guerras, eu estou contigo, eu não só contemplo, mas eu estou contigo. Agora vamos parar de murmurar, vamos parar de reclamar. Até aqui a gente tem reclamado, até a gente tem murmurado e tem conseguido? Não. Não, vamos descansar no Senhor, vamos focar na promessa que Ele nos fez, porque somos soldados valorosos, corajosos. Então, a gente segue ordem do general de guerra, né? Todo soldado segue ordem do general. E a gente quer seguir a nossa própria ordem. A gente quer guerrear, né? Já pensou? Imagine, irmãs, que eu gosto de imaginar, um batalhão. E cada soldado, né, tem um batalhão, são não sei quantos homens, né? E um só general, um só comandante, um só capitão, um só mandando, e eles obedecendo. Agora, se cada um, né, quiser batalhar do seu jeito, essa guerra vai dar certo, irmã. Hoje eu vou murmurar, hoje eu vou reclamar, hoje eu vou ficar de silêncio, não vou falar, vou ficar muda, vou dar um gelo. Vai dar certo, irmã. É a estratégia que Deus te deu, irmã, né? Vamos usar a estratégia do Senhor. Ah, irmã, estou muito cansada, estou muito cansada. Eu creio. Vai para uma praça, irmã. Faz, desce antes da parada e vai caminhando para tua casa, conversando com Deus, né? Vai, duas coisas, tu vai fazer exercício e ainda vai ter esse momento, né? Essa terapia com o Senhor. Vai expor mesmo como está a tua situação. Ele sabe, mas ele gosta de ouvir. Pede a ele estratégia de guerra, né? Pede a ele, porque ele dá de acordo com o dia. Tem dia que o capitão diz assim: hoje a gente vai fazer isso, hoje a gente vai fazer aquilo, hoje a gente. E é isso que a gente precisa: ouvir o nosso general de guerra, ouvir a palavra que o Senhor tem, o direcionamento que o Senhor tem para a nossa batalha, para aquela batalha, naquele tempo. Né? E ele previu batalhas longas, porque se ele não tivesse previsto, estava aqui escrito. Ele sabe que a tua batalha está longa. Ele sabe que tu já estás cansada. Ele sabe. Mas ele também diz: não corta aquilo que tem fruto. Não corta. Porque mais na frente tu comerás. Agora, aquilo que não tem fruto, né? Aquilo que não presta, tu corta. Tu corta e serve, né? Como arma, como baluarte para derrubar, né? Para derrubar, para sitiar aquela cidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, estamos prontos, preparados para a guerra. Estamos sabendo quem é o nosso general, estamos sabendo, temos a orientação dos nossos pastores, dos nossos líderes. Então, vamos continuar a batalha, porque somos um exército numeroso do Senhor, somos um exército do Deus que vence toda a batalha. Ele não diz, tal batalha perdeu, não. Na Bíblia a gente vai encontrar algumas derrotas do povo de Deus. Algumas não, posso dizer até muitas. Mas sabe quando? Quando eles desobedecem. Sabe quando? Quando eles não escutam a orientação. Sabe quando? Quando eles querem fazer por conta própria, como foi Saul, né? Saul tinha o direcionamento de Samuel, mas ele não aguentou a pressão dos homens, ele agiu por conta própria, né? E assim tem vários exemplos daquele quando tenta, né, fazer do seu jeitinho, quando Deus diz, deixa o despojo, não pega nada daí que está tudo contaminado. Não, mas eu vou trazer só isso, eu vou aceitar só isso. E é só isso que traz a nossa derrota, é só isso que traz a morte total, a sequidão total, a nossa perda, né? Daquela batalha que a gente está. E não é esse o posicionamento que Deus quer deixar para a gente nessa manhã, mas o contrário. Estás em batalha, irmãs, né? Estás num momento de guerra, a tua guerra está muito longa, mas ser ciente, Deus é conosco, Deus não, ele não perde nenhuma
nenhuma batalha, ele não perde, né? Deus é conosco, Deus é contigo. E nessa manhã, o que eu quero dizer, não importa o tamanho, o tempo, o tamanho e o tempo. Vocês estão me escutando? Porque entrou uma ligação. Amém, Bia. Glória. Estamos sim, Escutamos estamos sim. batendo. Ah, pronto, é porque tem uma ligação aqui, aí eu fiquei com medo. Então, o que eu quero terminar e deixar para vocês é que não importa o tempo que vocês estão nessa batalha, não importa o tamanho dessa batalha, não importa o tamanho do nosso inimigo, né? Importa é a gente estar, sabe, ciente, lembrando, acordou, lembrou, eu tenho um Deus todo-poderoso, o qual que eu chamo de Pai, que está à frente das minhas batalhas, e é Ele que me dá estratégia, não sou eu com o que eu acho, eu penso, não, é Ele, é sobre Ele minha vida. Então, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dá estratégia de guerra. Espírito Santo, que habita em mim, deixa eu ouvir a tua voz. Espírito Santo, ó Senhor, me orienta. Eu preciso de ti, eu preciso renovar minhas forças. E a gente renova as nossas forças como as águias e vamos voar, vamos correr, não nos cansar. Isso é o que Deus nos promete e é o que Deus faz e cumpre, porque Ele é aquele Deus que cumpre todas as promessas para nossas vidas. O que a gente, eu volto a dizer, o que a gente não contempla, a vitória que a gente não contempla, não é pela falta da aliança dele, é pela falta da nossa aliança. A paz, irmã, a paz que excede toda a compreensão, esteja contigo, esteja comigo nessa manhã. E eu não posso encerrar sem perguntar a, a você que está afastado do Senhor, a você que está nessa batalha, a você que conseguiu até sair do Egito, mas não consegue permanecer, está pensando em desistir, né? Ou já desistiu, volta, volta, se apeleja. É difícil. Com o Senhor, imagine sem Ele. Né? Então, aquele que ainda não tem o Senhor como Senhor e Salvador, como escuta Ele como o nosso Pai, porque Ele é o nosso Pai, Ele é que cuida de detalhes da nossa vida. Somos dependentes emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, de um Deus todo-poderoso. É Ele que nos mantém. Então, volta para o Senhor Jesus, faz a oração, Paizinho, Paizinho, eu sou pequeno, sou falho, sou miserável, Paizinho, mas a tua bondade, o teu amor é o que eu preciso. Eu não te conheço, mas já ouvi falar de ti, Paizinho, e eu quero te conhecer cara a cara. Eu quero te conhecer, Pai, eu quero conhecer do teu poder, eu quero conhecer do teu amor, eu quero te conhecer da tua misericórdia, da tua graça, da tua alegria, da tua felicidade, essa total, plena. Eu quero, Pai, viver contigo, Pai. Eu quero, por mais que os dias sejam longos, por mais que os dias sejam difíceis, por mais que os dias, Senhor, é na tua dependência, Pai, que estamos e que precisamos permanecer. Volta, irmão, volta aos pés do Senhor. Aceita Ele, que tu não pelejarás sozinho, tu não batalharás sozinho, tu não lutarás sozinho, porque nós temos um general de guerra. Aceita Ele como Senhor teu Salvador. Né? Faz uma oração de entrega e eu garanto, as batalhas podem até continuar, mas a vitória é certa. Amém, irmãs? Glória a Deus por isso.